Vamos falar um pouquinho sobre os perfumes de Maria Madalena? Bom, em primeiro lugar, quem foi Maria Madalena, né? Aí a gente tem várias teorias, tanto as teorias oficiais quanto as não oficiais. Eu adoro as não oficiais, mas eu trabalho com elas com muito cuidado, né? Pra gente não entrar aí num lugar também muito fantasioso. O legal é a gente conhecer sempre a verdade e mesmo assim continuar gostando, mesmo assim continuar admirando, né? Conheça a verdade te libertarás. Bom, Palmes, Maria Madalena foi uma sacerdotisa? Maria Madalena era uma perfumista? Provavelmente sim. Primeiro que toda sacerdotisa antiga era uma perfumista, isso é claro, porque uma das, digamos, matérias do sacerdócio era você conhecer sobre plantas e você saber transformar essas plantas em pós mágicos ou em ungüentos ou em líquidos que fossem cheirosos. Isso para várias questões, para fazer ritual, para fazer libações, para ser símbolo de alguma coisa, enfim, eram para muitas coisas. Então, provavelmente sim, Maria Madalena era uma perfumista e ela era uma sacerdotisa, dizem, de Ísis. A gente não tem essa comprovação acadêmica dentro da historiografia oficial. Como historiadora oficial, eu não posso afirmar isso, mas como historiadora não oficial, eu gosto muito dessa história e gosto muito de pensar que ela realmente foi uma sacerdotisa de Ísis, tá? Inclusive, acredito nisso. Bom, essas sacerdotisas de Ísis, elas trabalhavam com vários tipos de plantas. Algumas dessas plantas eram consideradas muito sagradas. Todas as plantas eram sagradas, mas algumas eram muito mais, né? Não porque eram melhores que as outras, mas porque elas tinham uma simbologia mais forte dentro do que estava sendo cultuado, digamos assim. E uma dessas passagens tem até na Bíblia. A Maria Madalena utilizava muito a mirra. Ela utilizava outras plantas estão citadas, né? Mas principalmente o nardo e a mirra. Então ela era uma mulher que conhecia muito do nardo e muito da mirra. Inclusive existe um termo para pessoas que aparecem na Bíblia utilizando mirra, né? Que são uma espécie de mirrófonos, que seriam pessoas. A Bíblia não escreve sobre isso, né? Com essa palavra, que seriam sacerdotes ou sacerdotisas que sabiam lidar com a mirra, mas para uma pessoa que está lendo nas entrelinhas, isso fica assim bem explícito, né? E a Maria Madalena era uma espécie de mirrófona, era uma espécie de pessoa que tinha um sacerdócio, ela conhecia a mirra, ela sabia utilizar a mirra e, o mais importante, mirra era muito, muito, muito caro. Então essa mulher, além dela ser rica de alguma forma, né, e não ser uma prostituta, ela também era uma sacerdotisa com muito dinheiro, ao ponto dela conseguir comprar mirra e ainda saber utilizar essa mirra de forma ritualística. E aí, o que acontece, né? Eu tô falando aqui de Maria Madalena, mas eu poderia estar falando de qualquer arquétipo feminino, de qualquer figura histórica feminina ou de deusas, tá? São arquétipos do feminino. E esses arquétipos do feminino, eles fazem parte da metodologia da história que eu trago na escola Perfumaria Ancestral, que é a primeira escola 100% nacional de perfumaria natural. Nessa escola, a gente não aprende só a fazer perfume, tá? Perfume é um pedaço da escola, tá? Eu diria que é uma escola de sacerdócio, uma escola onde você vai aprender o sacerdócio. O sacerdócio com as plantas, o sacerdócio do feminino, lembrando que o feminino também faz parte do masculino. O sacerdócio onde a gente vai aprender sobre história, sobre feminino, sobre feminismo, né? Porque já tinha feminismo nessas mulheres. O que é isso? Por que isso é importante? É possível trabalhar com sacerdócio, entender sobre perfumaria sem nos entender quem nós somos hoje, o nosso lugar de empoderamento, de autoconsciência, de amor próprio, de alto valor, né? Quantas mulheres aí não têm amor próprio, não têm alto valor? Eu tenho, às vezes eu não tenho, né? Porque isso é um processo de construção, mas principalmente de desconstrução da sociedade em que vivemos, de tudo que falam pra gente o tempo todo, que a gente é feia, que a gente tá fora do padrão, ou que a gente não é boa o suficiente, síndrome da impostora, né? Quantas nós sofremos de síndrome da impostora, a gente acha que a gente não é boa o suficiente. É possível a gente trabalhar com
sacerdócio de perfumaria ou o sacerdócio em si, sem a gente ver essas questões que pegam a gente todo dia, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, não é possível. Então a gente vai ter que olhar para tudo isso. Então a escola é para isso. A escola é um lugar de iniciados, né? Onde a gente vai ver essas questões. A gente tem psicóloga no curso, que é a mestra Nani. Eu fiz questão de colocar uma psicóloga no curso, porque quando a gente mexe nesses arquétipos, Maria Madalena e tantos outros, Durga, Kali, Lilith, Ana, a gente acaba esbarrando em todas essas questões, que são totalmente modernas, mas que já estavam lá atrás. E aí, quando você vai fazer um perfume de mirra, por exemplo, ou de nardo, ou de rosa vermelha, que tem muito a ver com a Maria Madalena também, a gente acaba mexendo nesses arquétipos. Você querendo ou não, você está mexendo nesses arquétipos em você. E o que é um arquétipo, Palmes? Arquétipo nada mais é do que uma simbologia que foi criada em determinado momento por alguma sociedade para construir ou desconstruir alguma ideia, algum pensamento, para enfraquecer ou fortalecer algum pensamento. Geralmente é para fortalecer algum pensamento. Então, por exemplo, Durga é uma deusa que vai fortalecer a ideia de guerra, né? Tô falando muito en passant, tá, gente? Não é bem isso, mas assim, vai fortalecer essa ideia de garra, de guerra, né? De você ser verdadeira. A Maria Madalena, ela não é uma deusa, né? Ela é uma figura histórica, mas que acaba esbarrando na história da deusa Ísis, que é um arquétipo que na verdade se chama Sete. Ísis é um nome europeu. E o que você vai trabalhar? Vai trabalhar nas entrelinhas amor próprio, alto valor, né? Tudo isso que a gente tem muita dificuldade até hoje, né? Era assim na época que ela foi criada? Não exatamente tratava sobre isso, né? Os arquétipos, eles também vão mudando as suas conotações de acordo com a sociedade na qual ela vai sendo inserida, né? As mulheres do passado ritualizavam Ísis por um motivo, hoje a gente ritualiza por outros motivos. E vai mudar dependendo do país que você está, da cultura que você está, do momento histórico, tudo isso muda, né? Então, a perfumaria ancestral é mais que perfume e é mais do que ficar decorando o nome de deusa. A gente não decora o nome de Deus, isso não interessa pra gente. O que interessa é entender e sentir esses arquétipos e pensar para que isso serve para mim agora, por que eu tô querendo conhecer isso agora, o que está dentro de mim e como acessar isso? A perfumaria. Através das plantas. Então, quando você está trabalhando com mirra, com nardo, com rosa vermelha, baunilha, você pode estar trabalhando com arquétipos que lembrem a figura de Maria Madalena e tudo o que ela trabalhou. Né? Então, é possível fazer um perfume para Maria Madalena? Sim, né? No caso seria um perfume quase que histórico, né? Que está ali fazendo uma narrativa de memória e também de sensações, de sensoridades, de emoções que você deseja ter ou de emoções que você deseja quebrar. Entende como a perfumaria não é só cheirinho? E claro, é um sacerdócio lindo, né? Maravilhoso, porque é um sacerdócio com perfumaria. É um sacerdócio com a beleza, né? E num momento como esse, em que a gente está vivendo o caos e que tudo parece cinza, eu vou dizer que sim, a perfumaria, essa perfumaria ancestral me salva. Porque é muito caos, é muita coisa que eu não quero ver, né? Não quero ver porque eu tô cansada, isso também já é um privilégio, você não querer ver já é um privilégio, eu posso às vezes me colocar na minha bolha, mas mesmo quando eu não tô na minha bolha, quando eu tô lá lutando, eu levo muita pancada também, né, os perfumes acabam me ajudando, os perfumes dão força. Então, alecrim para eu conseguir, né, baixar, durgar e lutar e falar e botar as pessoas para pensarem e eu também pensar, porque eu não sou nenhum alecrim dourado, né? Lavanda para quando eu não consigo dormir e muita gente não tá conseguindo dormir, né? Tá com a cabeça fervendo. Rosa vermelha para ter o meu poder também na minha mão, né? Esse lugar da rosa vermelha de ter força, de levantar todo dia, de ser o seu lugar mais poderoso. Eu ia falar empoderado, mas eu não gosto muito dessa palavra empoderado, eu prefiro hoje em dia usar a palavra poderosa. Enfim, isso é um pouco de perfume de Maria Madalena. E sim, dá para fazer perfume todo dia, dá para construir um perfume durante meses, dá para fazer vários tipos de perfume para cada coisa que você deseja, dá para fazer perfume para as amigas, para os amigos, para a família, e você virar uma sacerdotisa perfumista moderna e nem dá esse nome, você não precisa nem dar um nome para o que você está fazendo. Simplesmente você sabe que você está ali com uma ferramenta
nas mãos uma ferramenta lúdica, uma ferramenta artística, que vai te ajudar a passar tanto por momentos ruins, como melhorar ainda mais os momentos bons. E quero terminar esse vídeo falando que geralmente o que salva a gente de momentos ruins, gente, é a arte. Infelizmente a arte ela só é valorizada quando a gente está muito mal, que a gente vê como que faz diferença a arte. A arte ela faz diferença na nossa vida. E a perfumaria ancestral é um processo artístico, que é um processo de autoconhecimento, logicamente. Então, espero que esse vídeo tenha te tocado, que Maria Madalena aí te chame de alguma forma. Dia 22, 23 e 24 de junho, e estaremos na série aberta e online. E se você fosse um perfume? E se você fosse um perfume, como você seria? Qual o perfume que você deseja ser? O que você deseja exalar nesse momento? Para você, na sua vida e no mundo. Fica aí a pergunta, clica no link aqui embaixo ou no link do meu perfil para você se inscrever. É aberto, mas se inscreve para você receber o material e os lembretes. Até a próxima. Tchau, tchau.